Paz do Senhor, queridos. Então nós vamos para esse texto de Isaías 43, o verso 18 e 19. Seguimos aqui com o nosso tema, renovação. Renovação, gente. Amém? Bora! Diz assim a palavra do Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! Amém? Palavra do Senhor ao seu povo. Palavra de Deus ao nosso coração. Promessa. Deus despertando o povo para abrirem os olhos, para que possam ver aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. O contexto, dessa palavra aqui do Senhor ao povo de Israel, 2 versículos antes, nós somos chamados para um contexto. Algumas Bíblias até de estudo, ela vai juntar esses versículos com os que a gente leu. E o contexto aqui é o contexto da passagem do Mar Vermelho. Porque olha o que diz aqui: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Então é o Deus que abriu um caminho no mar, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Quando Deus está falando aqui nesse contexto, nós nos lembramos da saída do povo do Egito. Eles saíram com mão forte, o Senhor tirou o povo e Deus levou o povo por um caminho novo. Era uma terra que eles conheciam, que eles sabiam como chegar, mas Deus diz assim: eu não vou levar vocês pelo caminho mais curto, para que eles não vissem a guerra. Antes, diz a palavra, que o Senhor desvia o povo e leva o povo pelo deserto. E aí é onde começam os questionamentos. Aí é quando a gente não entende. Por quê? Na nossa cabeça, queridos, nós temos uma forma para algumas coisas. E diante daquilo que nós visualizamos ou pensamos, nós pensamos no trajeto. Nós temos a tendência de buscar solução e de encontrar a melhor forma de fazer as coisas. Então o caminho que Deus coloca o povo não seria um caminho que normalmente seria escolhido, porque Deus não pegou o caminho mais curto. E às vezes nós queremos ir pelo caminho mais curto. Na nossa pressa a gente quer resolver logo e a gente pensa no caminho mais curto. Só que Deus não usa atalhos, Embora os atalhos, parece ser mais rápido, porém o atalho não é o caminho principal, porque geralmente no atalho tem perigos, geralmente o atalho oferece algumas coisas que o caminho principal não tem, perigos, buracos, por isso que não é caminho principal, porque se o atalho fosse bom, ele já teria se tornado o caminho principal. E nós temos a tendência de querer buscar atalhos e andar por atalhos, mas Deus vira o povo e coloca eles por onde, queridos? O caminho menos improvável, o caminho que se fosse contratado um especialista em caminhos, com certeza ele não escolheria o caminho do deserto, mas Deus leva o povo pelo caminho do deserto. Deus não queria apenas conduzir o povo ao destino, Deus queria tratar o povo enquanto ele seguia para o destino. E é assim que Deus faz conosco. Deus trata conosco enquanto Ele nos leva para o destino, seja no plano espiritual, o nosso destino eterno, quanto em destinos que teremos nesta vida. Coisas que têm a ver com o nosso chamado,
mesmo com a nossa vida profissional, nossa vida relacional, que são destinos assim mais curtos, né? Fora a eternidade, destinos que teremos aqui nesta terra, objetivos que temos. E Deus nos leva, né, por caminhos que vai nos preparar para esse destino. Por isso que às vezes parece estar demorando, às vezes parece que para todo mundo já aconteceu, menos para nós, mas é nesse contexto que Deus leva o povo até eles se depararem com o mar. E aí é que a coisa pega mais ainda, né? Porque você que é uma pessoa fiel, que tem tomado decisões em Deus, você que tem caminhado com Deus e buscado nele direção para a sua vida, você que ora antes de sair de casa, ora antes de tomar uma decisão, ora pedindo a Deus direção para tudo que você faz. E de repente você se vê diante de um mar, você se vê diante de uma situação difícil, e aí nós questionamos: Deus, por quê? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Deus, se eu tenho buscado em Ti, Senhor, se eu entendi que foi o Senhor que me mandou, o Senhor que falou, por que o Senhor me trouxe para um lugar, né, onde tinha um mar? E aí nós começamos a questionar e olhamos para trás e pensamos: puxa, mas lá eu abri mão de algumas coisas, eu poderia ter escolhido isso ou aquilo e eu deixei, né, como os discípulos falaram: Senhor, nós deixamos tudo para Te servir, o que será de nós? E a gente vai caminhando na direção que a gente entende que Deus está nos levando, mas aí ficam os questionamentos: puxa Deus, eu poderia ter feito isso ou aquilo. E aí a gente para diante de um mar, né, que está na nossa frente, e aí Deus vem e diz assim: olha, você se lembra daquele momento, daquele episódio? O que eu fiz com o mar? Deus abriu o mar e fez do mar um caminho. E olha só, nesse texto aqui diz que Deus não apenas fez um caminho para o povo, mas também foi naquele mar que pereceu o exército do inimigo. Foi ali que Faraó e o seu exército foram derrotados naquele mar. O mar sucumbiu, né? O mar derrotou todo o exército do inimigo. E aquilo que às vezes parece, né, para nós que é uma situação difícil, uma situação que não dá para passar com as nossas forças, é exatamente nesse momento e para esse momento que Deus te chamou. Para essa situação que na vista humana é difícil de transpor, mas porque esse caminho só pode ser passado com Deus. O caminho que Deus nos chama para trilhar, nós só podemos passar com Ele. Graças a Deus. E aí, querido, é que está a diferença. Se esse caminho só pode passar com Deus, aquele que não está com Deus não passa. Aquele que não vem de Deus perece no meio do mar. Aquele que te persegue, né, o inimigo que fica aí, ele não consegue transpor o mar. E quando você chega do outro lado, você vê que Deus te livrou do inimigo, te livrou daquele problema, Deus te livrou de uma situação ruim, porque escolhemos seguir a Ele. Amém. E aí, diante das lutas, né, que eles enfrentaram, o povo tinha a tendência de olhar para trás. Aí nós chegamos nessa passagem que nós lemos aqui a princípio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Largue, né, o passado, as experiências para poder seguir para frente. Porque no contexto aqui, era isso que estava impedindo o povo de ver o que Deus estava fazendo. Nós temos a tendência de comparar as coisas e falamos: puxa, mas não é assim que se fazia, olha, não era assim que era feito, olha, eu nunca vi alguém fazer desse jeito, mas aqui diz que Deus está fazendo uma coisa nova. Se é nova, você nunca viu. Deus, quando está conduzindo o povo, Ele diz assim: eu vou levar vocês por um caminho que vocês nunca passaram. Um caminho que nós nunca passamos quer dizer que é um caminho que não tem referência. Você tem que apenas confiar em Deus e seguir Ele que está te levando por esse caminho. Não dá para você ficar tentando imaginar, tentando usar o GPS, Google Maps. Não, esse caminho que Deus te chamou é um caminho novo, então você tem que estar aberto para você poder ver o novo. Então, tira da sua mente as comparações. Deus não quer saber a experiência que você teve. Deus quer te levar para algo novo. Então não tem referência. Você tem que acreditar em Deus e continuar caminhando.
Porque você vai pensar, poxa, mas com o Zezinho não foi assim, com a Mariazinha não foi assim. Claro que não. Aquele era o caminho deles. Deus está te levando por um caminho novo. Então, não busque referências no mundo, busque referências em Deus. Quando Jesus nos chama para o seguir, ele diz assim: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer que aquilo que eu já fui precisa ser deixado. Negar a mim mesmo, negar aquilo que eu fui. Então, uma outra dificuldade que temos em ver o novo é olhar para nós mesmos. E aí Deus te desafia para algo, você vai dizer, mas eu nunca fiz isso. Claro, é algo novo, você nunca fez. Ah, mas eu não sei se eu consigo. Você vai ter que confiar em Deus. Deus está te chamando para algo novo e esse algo novo não pode estar baseado em si mesmo. Deus não te chamou para você avaliar suas forças. Deus te chamou para você ir na força dele. Por isso esqueça o passado, esqueça a sua experiência, esqueça e avance para o novo. Deus está te chamando para uma experiência nova com ele. Por isso você não pode estar preso às suas experiências passadas. Olha só, se você ficar preso às experiências passadas, você não vai viver a experiência nova, porque ela não tem nada a ver com a experiência passada. Então não é para você ficar pensando assim, puxa, mas eu sei ou eu não sei. Olha, eu sou assim. Ah, eu sempre fiz desse jeito. Deus quer que você faça de outro jeito, de outra forma. Por isso que ele diz aqui, né, no verso 19, Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Abre os olhos e olha, aí você vai ver a coisa nova. Foque-se, se concentre naquilo novo que está vindo. Senão você não vai ver, vai passar por você e você não vai se dar conta. Vejam, ele chama atenção. Observem, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, olha, já está surgindo aí na sua frente, você precisa ver. E ele diz assim, vocês não reconhecem, vocês não vê. Você não está percebendo. Se você não está vendo é porque o seu olhar está para trás. E aí ele diz aqui, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então não olhe para a circunstância. É importante, queridos, não olhar para a circunstância. Porque se você olhar para o mar, você não vai ver o caminho que Deus vai abrir no meio do mar. Porque você vai ficar pensando, não, mas isso é mar, isso é mar, isso é mar. E Deus está dizendo, não, isso não é mar, isso é caminho. E aí você está pensando assim, puxa, mas isso é deserto, no deserto não tem nada. E Deus está dizendo, isso não é deserto, isso é caminho. Aleluia. É por onde eu estou te levando. E Deus pode produzir riacho no deserto. Riacho, ou melhor, deserto não é lugar de ter riacho. Deserto tem areia. E aí a gente fica pensando naquilo que deveria estar ali. Só que Deus nos chama para viver o sobrenatural. Algo que não é natural, que não é comum. É isso que Deus está nos chamando para viver. Algo que não é comum. Você vai encontrar coisas onde não deveria ter estas coisas. Lembre-se, quando o povo tem sede, Deus não pede para cavar um poço. Porque a ideia, vou encontrar água, tem que cavar no chão. Não, Deus tirou água da rocha. E os estudiosos, né, por ter uma passagem que diz que a rocha que seguia eles no deserto, né, os acompanhava, alguns estudiosos acreditam que aquela rocha que saiu a água, eles levantavam e levavam com eles, né, e a água continuava brotando na rocha, mesmo ela sem ter conexão com o chão. Deus faz milagres, né? Deus realmente quer que você viva algo, mas você vai precisar tirar os seus olhos do lugar errado. Amém. Negue-se a si mesmo e siga-me. Não quero saber da sua experiência passada. Não seja Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, assim vou ficar. Não. Nós podemos até ter nascido assim, mas não precisamos ficar assim, porque Deus está fazendo coisas novas. Deus está nos tornando em nova criatura. O processo de transformação que já aconteceu interiormente vai acontecer exteriormente. Então a palavra de hoje para o seu coração é: abra os olhos,
Fica Observe. de olho. Deus está fazendo algo novo e Ele quer que você Jesus. desfrute de tudo. Ele quer que você olhe, que você faça parte daquilo que Ele está fazendo. Tenha apenas fé e continue seguindo. Amém. Lembre-se, tudo à nossa frente se torna caminho quando Deus está conduzindo. Amém. Isso falou muito fortemente no meu coração aqui, pastor. Fui muito ministrada nisso. Isso não é deserto, é caminho. Em nome de Jesus, que você venha declarar aí na sua vida. Isso aí que você está passando não é deserto, é caminho. Aleluia. Isso não é pandemia, não é isolamento, não é quarentena. Isso é caminho. Não é um ano que está todo perdido, que está parado desde março. Isso é caminho. Isso não é desemprego, isso é caminho. Aleluia. Isso não é solidão, isso é caminho. Aleluia. Então, em nome de Jesus, que você possa olhar para esse deserto que está diante de você e possa declarar: isso aqui é caminho, que o Senhor vai me conduzir para que eu chegue do outro lado e celebre com danças e louvores. Que você possa atravessar em nome de Jesus. E nesta semana nós estamos tomando posse desta palavra. Fica nesse espírito conosco, em nome de Jesus. Para você, Ana Lúcia, que nos acompanha Amém. aqui, essa situação é apenas caminho. É caminho, Ana Lúcia. Patrícia Correia, toda essa dor, tudo que você passou, tem enfrentado, É caminho. é apenas caminho. Deus Aleluia. está te levando para um lugar. Isso não é destino, isso é caminho. É caminho. Amém. Em nome de Jesus. A Amanda está pedindo oração pela mãe da Inês. Foi internada com Covid. Luísa, amém. Está diante da Luísa aí o caminho. Amanda, Amém. em nome de Jesus. Graças a Em Deus. nome de Jesus. Vamos declarar em nome de Jesus sobre este deserto da tua vida, que ele está se tornando caminho nesse momento. Mude a sua perspectiva. Mude o seu olhar para você ver o que Deus está fazendo na sua vida. O que você está passando não é destino. É apenas uma parte da sua caminhada com Deus. Aleluia! Isso é poderoso para que você possa desfrutar daquilo que Deus está fazendo e vai conceder. Amém? Esse olhar transformado, esse olhar renovado para receber essa novidade de Deus, para que ela chegue até você, para que você não perca tempo olhando para aquilo que aparenta ser, mas aquilo que de fato é. E nós estamos no caminho para a renovação, para esta novidade do Senhor, em nome de Jesus. Kathleen, talvez você ainda está tentando entender por que foram todos e eu não pude ir. Eu vou te dizer, isso não é barreira, isso é caminho. Amém. Pastor Paulo, Mori, tudo que você tem vivido, tem experimentado, não é fácil, né? Imagino como a sua vida está seguindo aí, depois de uma perda, né, tão grande, como outros que nos acompanham aqui. Mas Deus está te dizendo esta manhã, isso é apenas caminho. O seu destino está pela frente. Amém? Amém. Vamos orar nesta manhã? Fernanda, vamos sim orar. Michele, Juscelio já está nas nossas orações. Chama eles para vir na quarta com você. Sim. Culto de amanhã. Fala para eles estarem conosco, tá bom? Amém. Bora lá, gente, vamos orar. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, nesta Pai. manhã, ó Pai, a sua palavra nos alcançou. Sim, Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Como o poder, Temos Senhor, recebido desta que palavra vem da tua tão palavra, preciosa, capaz renovadora, de tirar dos nossos olhos, que Senhor, restaura, Senhor, a a nossa barreira. visão. ó Deus, e pode nos clarear a mente, o intelecto, Oh, Senhor, abrir os nossos aleluias. ouvidos, para que nós possamos Em ver o que nome o Senhor de está Jesus, fazendo. Senhor, que possamos Não no enxergar, ó plano Pai. terreno, Senhor,
mas o Senhor nos convida para olhar no plano espiritual. Senhor, o Senhor está neste momento, Quantos, Pai, Pai, transformando corações, dos teus homens, transformando, mulheres de Pai, fé, o olhar, que Senhor, caminharam dos teus nesta filhos. terra vendo o invisível, assim como Senhor. Moisés saiu do Egito. Nós olhamos Olhando, pela Senhor, fé, Senhor, não e já aquilo que era visível, enxergamos, ó mas Pai, aquilo que não se o vê caminho com próspero que os o Senhor olhos está abrindo para nós, humanos, Senhor. mas com os olhos da fé. Nós cremos, Aleluia. Senhor, que o Senhor está à nossa frente nos conduzindo. Em nome de E o Jesus. Senhor está fazendo algo novo, o Senhor nos Aleluia. desperta, nos dando uma semana inteira, Senhor, para nos despertarmos, para acrescentarmos aleluia. a nossa fé. Em nome Nós de Jesus. iremos desfrutar, ó Pai, do plano espiritual, Aleluia. daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que não compreendemos porque Sim, estamos Senhor. focados no lugar errado, É de forma verdade, errada, Pai, reconhecemos mas em isso. nome de Jesus, Pai, E hoje continue nós a nos entregamos diante do despertar, teu altar, ó a abrir Pai, os nossos nos olhos despindo, e nos Senhor fazer, Deus, Pai, em nome de desta carga Jesus, pesada sobre os nossos chegarmos, ó ombros, Pai, ao Senhor. nosso Em nome destino. de Jesus, Pai. E que tudo que temos vivido, Pai, não Sim, é ponto meu final, Deus. é apenas É parte da verdade, nossa Pai. caminhada, Senhor. Ô Senhor, nós estamos, ó Pai, no caminho, Senhor Seguimos Deus. é para a terra Senhor, prometida. nós estamos vivendo algo transformador Ainda que para isso, nas Senhor, nossas precisemos vidas, passar Senhor. pelo deserto. Deus, e nós Deserto estamos não é prestes, destino, Senhor é Deus, a apenas experimentar o novo do Senhor Aleluia. nestes dias, Senhor. Oh, Em Senhor, nome de ajude-nos a Jesus, ver, ó Pai. Pai. Abra Acrescenta a os nossos nossa olhos fé. espirituais. Em nome de Tira Jesus. toda a trava, Senhor. Oh, Tira, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Tu és ó poderoso, Pai. Pai. Aquilo que nos impede de enxergar, ó Pai, está diante de nós, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. O caminho, Senhor Deus, sendo aberto. O caminho, Senhor Deus, nos conduzindo, Senhor, à Senhor. vitória. Glória ao Nos teu conduzindo, Senhor, ao êxito para a tua glória, Senhor. Aleluia, Nos Jesus. conduzindo à cura, nos conduzindo à libertação, a portas abertas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ó Jesus. Pai, a restauração da nossa alma. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, põe as tuas mãos, Senhor. Faça, Deus, Em nome de que Jesus. os teus filhos, ó Pai, Glória ao teu tenham, nome, ó Pai, todas as suas barreiras retiradas, ó Pai, barreiras Sim, que Deus. nós mesmos colocamos, ó Oh, Pai. Pai, em nome Senhor, de Jesus. em nome de Jesus, nos perdoa, porque nós queremos avançar, Sim. nós queremos prosseguir, porque pandemia nenhuma, Senhor, situação alguma, Pai, qualquer que seja, Senhor, de portas Em nome de fechadas, de traições, ó Pai, Oh, Pai de querido. palavras que machucaram, ó Deus, de amargura, Senhor Deus, nada disso pode nos parar como igreja É do Senhor. verdade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós seguimos em Teu nome, Em Senhor. teu nome. Em Teu nome nós prosseguiremos, ó Pai, para a Tua glória, Deus Santo e Poderoso, em nome Aleluia. de Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, vocês conhecem alguém que compraria uma propriedade no caminho? Você está indo para um lugar, você está ali e fala assim, eu vou passar por aqui, vou comprar aquela casa ali que está na beira do caminho, sendo que você está indo para um destino. Nós pensamos em comprar posses, né? Em ter coisas no destino, não no caminho. Deus, a gente se preocupa tanto pelo caminho que a gente vai passar só uma vez ali, não vamos voltar mais. O caminho que nós estamos não tem volta, nós estamos indo para um destino. E para que eu vou querer algo que vai ficar para trás? Eu vou investir ali e deixar aquilo? Ou então você está no caminho, você para num restaurante, eu vou arrumar esse restaurante aqui, mas eu nunca mais vou voltar ali, eu estou indo para frente, né? Eu estou investindo Isso aí. no meu destino. Por isso que Jesus disse, né? Não ajunte tesouros na terra, Amém. porque a terra é apenas o caminho. Mas antes juntais tesouros na eternidade, Aleluia. no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam e nem roubam. Amém? Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe. Deus te dê um dia de bênção, Em um nome dia de de vitória. Jesus. Terça-feira maravilhosa. Beijo.